Acabe foi um rei muito desobediente às palavras de Deus. A Bíblia fala que ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, o incitava, e fez grandes abominações seguindo os ídolos, conforme a tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Acabe foi um homem que, por conta dessa mulher Jezabel, ele se deixava incitar por ela e cometia muitos atos que desagradavam ao Senhor. Ele cometeu idolatria, ele foi, de uma certa forma, cúmplice de morte de pessoas inocentes, como temos um exemplo da vinha de Nabote, que pelo fato de Acabe querer aquela vinha, Jezabel armou uma cilada para que Nabote fosse morto, criou uma mentira, e assim que ela soube que ele estava morto, ela se dirigiu a Acabe, falou que era para descer a vinha, que Nabote estava morto, ele simplesmente se levantou e foi. E nós vimos como ele não teve na consciência uma questão que uma pessoa inocente morreu para ele ter um desejo, uma vontade dele cumprida. E entre tantos outros pecados de Acabe. E chegou um momento no qual eu tinha 3 anos, cerca de 3 anos, que não havia, que a Síria e Israel não tinha mais tido batalhas, pelejas, guerras. E no 3º ano, quando o rei Josafá desceu até Acabe, e Acabe chegou para o seu servo e falou: Ramote de Gileade é nossa e tem estado na... mais ou menos isso. E estava na mão, e estavam quietos, sem tomar de volta do rei da Síria. Então ele perguntou se Josafá iria com ele para poder reconquistar aquela terra. E Josafá concordou que iria, mas que antes viesse a consultar o Senhor. E nisso ele reuniu cerca de até mais ou menos 400 homens, profetas, para poder consultar e saber se deveria ou não ir à batalha. E todos concordavam, dizendo que ia, que o Senhor daria vitória a ele. Mas Josafá perguntou se não havia mais nenhum outro profeta a qual eles pudessem consultar. Nisso veio o profeta Micaias, que de início foi em concordância com os outros profetas por conta de mandado de outra pessoa. Mas após Acabe insistir que falasse a palavra do Senhor, Micaias revelou a palavra de Deus a ele, o qual o rei não se agradou, porque Micaias falou em relação que eles perderiam aquela batalha, mas o rei não se agradou. O rei tinha como se Micaias só profetizasse o mal contra ele, como se Micaias só quisesse o mal dele, mas Micaias estava buscando falar a palavra de Deus para ele, falar a verdade, enquanto todos aqueles outros profetas estavam mentindo, pois o espírito de mentira tinha sido imposto ali para induzir Acabe a ir contra a palavra de Deus, a ir contra a vontade do Senhor. E todos esses alertas, porque aqui não revela em quais foram as outras coisas, porque Acabe falou que só tem um... E quando Josafá perguntou a ele se não havia mais nenhum profeta com a consultasse, e Acabe falou que tinha ainda um homem, porém nunca profetizava coisas boas sobre ele, mas na realidade ele estava profetizando a palavra do Senhor, que aconteceria de acordo às atitudes erradas que Acabe tinha vindo. Na realidade aquilo era tudo uma consequência dos atos dele. Então, mesmo assim, Acabe não se agradou com aquela palavra de Micaias e mandou que ele fosse preso, e falou que só soltaria ele quando voltasse em paz. E Micaias falou que se ele voltasse em paz, ele não estaria falando a palavra do Senhor, que ele seria morto, tal. E realmente aconteceu que Acabe, naquele dia, naquela guerra, ele foi morto. E nesses trechos nós podemos ver o resultado da desobediência do rei Acabe para a palavra de Deus através do profeta. Acabe achava que eles só profetizavam mal, como eu disse, mas só que ele estava profetizando as consequências das atitudes de Acabe, as consequências da desobediência à palavra do Senhor, que dá espaço à ação de um mal na vida dele. Quantas pessoas hoje em dia não estão assim? Estão com o coração endurecido para ouvir a palavra do Senhor, e quando o Senhor exorta, quando o Senhor envia alguém para poder falar com aquela pessoa que está errada, para tentar corrigir, para tentar
voltar para o caminho do Senhor e a pessoa simplesmente endurece o coração. Não, você só quer... A pessoa acha até que a outra quer o mal, às vezes. Não se agrada da palavra. Endurece o coração para a voz de Deus, acha ruim os avisos que Ele dá pelas atitudes erradas que cometem. E ao invés de ser humilde e nos arrependermos, muitas vezes endurecemos o nosso coração e nos afastamos da voz do nosso Criador e fazemos do nosso próprio jeito, achando que é a melhor forma. Acabe foi para aquela batalha achando que era a melhor forma, ignorar a voz de Deus, achando que Micaías estava falando que bem agradasse a ele próprio e só queria falar o mal do rei. Mas não, Micaías estava dando um alerta a ele, um alerta ao qual ele rejeitou e escolheu fazer a própria vontade. E muitas vezes nós, seres humanos, hoje em dia, estamos rejeitando a voz de Deus, estamos rejeitando a correção do Senhor para fazer como bem achamos, certo? E por conta disso, muitas pessoas têm colhido o fruto dessa desobediência. Mas estou aqui para dizer, não ache ruim quando o Senhor te exortar, pois Deus exorta a quem Ele ama, Deus corrige ao filho que ama, assim como o pai corrige ao filho que ama, Deus também corrige como nós sendo seus filhos, suas filhas. Então, não endureça o seu coração para a voz de Deus, abra o teu coração e ouça a voz do Criador, pois Ele quer o seu melhor e Ele quer cuidar de você e te dar a verdadeira alegria, a verdadeira salvação. Então, vamos buscar ser humildes e reconhecer os nossos erros e buscar estar de coração aberto e sensível à voz de Deus.